dizer, mas eu tenho a ideia de que nós não fomos muito diferentes dos outros países colonizadores. Nós, os portugueses, muito diferentes dos outros países colonizadores. Quer dizer, e quando dizem, a literatura vive da culpa. A literatura tem culpa. Quer dizer, quando havia aí há uns 10, 15 anos, ninguém queria falar da culpa, não é? A culpa parecia como, digamos, como um fenómeno a erradicar. Mesmo se dizia na linguagem corrente, aquilo é uma pessoa que está aparece sempre culpado, tem culpabilização. Havia até divórcios porque a pessoa estava permanentemente a culpabilizar-se. Mas é um erro imaginar que a culpa é uma coisa negativa. O pecado poderá ser. Agora, culpa é o fundo da humanidade, não é? E a literatura vive disso. Ora, de facto, a literatura aparece assim quando se percebe, quando os países da Europa percebem que aquilo que fizeram não foi um ato de generosidade, mas pelo contrário, não é? Aliás, começa com um escritor, com o grande escritor inglês de natureza de origem polaca, o autor... Exato, com Conrad, não é? E há toda uma literatura a partir de Conrad, digamos, como está traduzido, a viagem ao coração das trevas. Está traduzido só o coração das trevas. Houve também a tradução viagem ao coração das trevas. Mas, digamos, há toda uma literatura depois, há um antes e um depois. É preciso lembrar que apareceu não como um romance, mas apareceu até como uma novela, integrado num volume grande, e o autor publicou de forma escondida, porque achava que aquilo iria criar um grande problema na altura. E criou mesmo. Quer dizer, foi um soco enorme na consciência europeia. E ele foi publicado em 1900, eu acho que foi em 1900 que foi publicado. O que significa que, a data pode não estar certa, mas anda por aí. Mas o que significa, de facto, é essa consciência de que nós tínhamos ido, os europeus tinham ido lá, tinham feito muitas coisas mal feitas, é recente. Depois existe todo um século, de facto, da culpabilização pós-Conrad, não é? Mas nós não ficamos muito, eu acho que não estamos muito separados dessa consciência. É uma consciência tardia e nós somos os mais remitentes, por aquelas razões que eu há pouco disse. Quer dizer, nós não nos víamos no outro mundo, mas os franceses também fazem isso. Aliás, vê-se uma coisa muito interessante. Por exemplo, a consciência das sociedades, ela acorda de formas estranhas e como, digamos, ao retardador. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com a Guerra do Vietnã, que, aliás, tem precisamente um filme, o Apocalipse Now, que é a transposição do livro do Conrad, não é? Mas o que é que acontece?